Beleza, estamos gravando. Eu vou começar, gente, repetindo 3 palavrinhas que não são tão pequenininhas, na verdade são bem grandes, para honrar essa tradição onde a gente está, os nossos professores, e para nos ajudar a nos conectar com o porquê nós estamos aqui. Eu costumo sempre começar os encontros com essas palavras, né? Que é simplesmente tomar aqui alguns segundos, né, já de um pouco de centramento e se conectar de alguma forma possível com a sensação de compaixão, sabedoria e consciência livre de apego. Compaixão, sabedoria e consciência livre de apego. Compaixão, sabedoria e consciência livre de apegos. Uhum. Agora chegamos. Então, eu pensei, passou por mim agora, assim, explicar um pouco do porquê dessas 3 palavras, mas eu acho que não vou fazer isso, não. Porque isso vai ficar claro no decorrer do nosso estudo, no decorrer dos nossos encontros no trabalho, né? E eu já vou falar bastante hoje, provavelmente, porque o primeiro encontro é sempre um encontro de contextualização, né? Traçar um pouco das bases, do que estamos fazendo aqui, por quê. Então, por enquanto, para essas 3 primeiras palavras de entrada, eu peço só que vocês confiem em mim. Elas vão fazer sentido ao longo do tempo, cada vez mais, se por acaso não faz sentido para alguém já. Mas como que vai confiar em mim sem saber minimamente quem eu sou, né? Isso me ensinaram. Nos primeiros anos em que eu nunca tinha sido professor de nada, absolutamente, instrutor de nada, nem me imaginava nada assim, né? Mas aí os caminhos da vida me levaram a estudar, pesquisar, experienciar bastante esse caminho de desenvolvimento através da meditação e do Dharma, e acabei virando instrutor aqui, né? Então, nos primeiros anos de instrutor, eu não falava nada, não me apresentava. Achava isso desimportante e desinteressante. Ainda acho, mas alguns colegas meus falaram, não, você tem que fazer isso, Luiz. Você tem que fazer isso. As pessoas precisam saber, né? É importante para confiar em você e tal. E daí eu passei a fazer isso. Né? Então, a maior parte das pessoas aqui que já me conhecem, me perdoem, mas vou falar um pouquinho só para o pessoal que não conhece ainda saber a partir de onde eu falo, né? Mais ou menos. Completamente, talvez nem eu saiba mesmo, né? A gente nunca sabe, né? A gente está aqui, inclusive, para isso, para saber direitinho a partir de onde a gente está falando, agindo, pensando, experimentando emoções e tal, né? Mas, enfim, só para deixar bem claro, eu não sou da área da saúde, tá? Não sou psicólogo, muita gente acha isso. Tá? E eu me formei em jornalismo, essa foi a minha primeira formação, mas estudei um pouco também na academia, estudei um pouco de economia, um pouco de ciências sociais, gestão ambiental, o que mais? Fiz um mestrado na psiquiatria e estou agora numa pós na transpessoal. Tem até a Débora aqui, minha colega lá também.
Então, isso é um pouquinho da formação. Mas por que eu então, estou aqui falando sobre mindfulness? Porque para falar sobre mindfulness, e para trazer um pouco de experiência, de conhecimento, compartilhar com vocês algo, não é necessário ter um diploma da área da saúde ou algo assim. Pode ser gente de qualquer área da vida. O que é necessário é ter experiência e prática e estudo nesse tema. E é um pouco a partir daí que eu falo. Eu também não sou pesquisador, tá? Eu acompanho até as pesquisas científicas, eu tenho parceria com a USP de Ribeirão, já tive também com a Unifesp de São Paulo, já tive também algumas parcerias, ainda mantenho alguma parceria com a medicina aqui de Botucatu, da Unesp, mas eles me ensinam, essas pessoas me ensinam e mostram os resultados. Eu não sou da área da área da pesquisa científica, né? Eu comecei essa trajetória de estudo, prática e aprendizado em 2009, tá? Faz uns 13 anos agora, então, dentro de um centro budista mesmo. Karma Kaja, uma das 4 principais linhagens do budismo tibetano. Lá a gente fazia algumas práticas meditativas e estudava, praticava diariamente e tal, com mantra, com visualização, etc. Tá? Com sons, né? E eu fiquei lá uns 2 anos, já aprendi, me desenvolvi, já notei algumas mudanças, alguns benefícios. No entanto, mesmo o budismo sendo bem menos dogmático do que muitas outras vertentes, para mim ainda soava um pouco restrito, um pouco fechado, um pouco... Não me identifiquei tanto, né? Gostei. A turma, a galera de lá era gente finíssima, né? Tem até aqui o Ricardo, que estava lá junto, acho que tem mais algumas pessoas, talvez mais alguém ou não. O Ginho, o André Ginho aqui também, praticava lá junto. Então era uma galera gente finíssima, mas eu não tive conexão com o Lama, zero. E ainda soava um pouco restrito para mim, né? Para essa personalidade, né? Esse tipo de ser. Aí apareceu aqui, uma loucura, né? Apareceu a 11 quilômetros da cidade de Botucatu, um cara vindo da Nova Zelândia, Lama, um professor de Dharma, que ensinava a partir não de nem... Ele não ensina o da Dharma a partir de uma escola, de uma estrutura hierárquica e religiosa, né? Religiosa, entre aspas. Ele aprendeu, o principal professor dele foi um cara que, o Nandial Rinpoche, né? Ele começou estudando para ser pastor, eu acho, batista ou metodista, daí achou que não era dele, se mandou para a União Soviética conhecer lá o socialismo, o comunismo, olhou e falou, então, essa também não é a minha. Voltou para o Canadá, ele era um canadense, e aí lá ele conheceu o Sayadaw Tilamunpa, que era um grande professor reconhecido da tradição Theravada de budismo, a tradição do Sudeste Asiático. Tá? Aprendeu muita coisa, se tornou discípulo, aprendeu, desenvolveu 42 tipos de meditações, e lá o Nandial aprendeu muito do mindfulness, né? Na divisa da Birmânia com Tailândia. É a mesma origem do mindfulness que chegou hoje nos programas de 8 semanas modernos, através de John Kabat-Zinn, etc. E tal. Então, ele aprendeu lá o mindfulness, só que daí depois ele voltou para ensinar no Canadá e também nos Estados Unidos, na Europa. E aí ele foi reconhecido com o nome Nandial Rinpoche pelo Karmapa, que era o grande mestre de uma linhagem do budismo tibetano. Aprendeu um monte de coisa lá. Aí foi na outra linhagem, no Shakya, aprendeu um monte de coisa lá. Aí foi para o Japão, trocou com monges zen. Aí tem foto dele, todo paramentado de monge budista, dentro de Templo Rosa Cruz, cristão, ensinando lá também. E daí aprendeu meditações da Rosa Cruz. Estudou o trabalho de Stanislav Grof, de vários outros expoentes, vamos dizer, de desenvolvimento humano e da psicologia. Fez retiro baseado em arte. Então é um cara que, com critério, sem bagunçar e misturar tudo, abriu e expandiu várias possibilidades de ensino e aprendizagem.
sempre tendo mindfulness como a base principal, como alicerce principal. E aí eu encontrei o Janchub, e de lá para cá são esses 13 anos praticando, 11 anos depois, né? Praticando diariamente, estudando, participando de retiros, foram 8 módulos de umas 80 horas cada um de formação. Deve ter sido uns 16, 17 retiros, desde retiro de um fim de semana, retiro de um mês, e por aí afora. Então, o que eu trago aqui, e vou partilhar um pouco com vocês, é muito mais com essa base experiencial, da minha própria experiência e estudo, amparado por esses colegas e professores. Não faz de mim um mestre de nada, absolutamente, mas eu acho que é o suficiente para estimular essa turma aqui a investigar em si mesmos, né? Com base nas paramitas. Eu vou falar um pouco sobre essa base, sobre o que são as paramitas daqui a pouco, tá bem? Então, tudo isso só para dar uma noção. Quem quiser saber mais sobre as linhas budistas, etc. e tal, e as abordagens, tem o primeiro módulo do Dharma Mindfulness que a gente fez, que ficou tudo gravado. É só pedir, que depois me pede lá depois no WhatsApp, que eu mando para vocês. Se puderem, quiserem fazer uma contribuição por isso, fazem. Se não puder, não quiser, tá tudo bem também. Vai ser um prazer partilhar. Tá? A Milena quer falar alguma coisa sobre você também, Milena? Um pouquinho? A Milena está junto comigo nessa experiência do Dharma Mindfulness que a gente inventou para fazer junto. Fala um pouquinho de você, Milena, pessoal. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos todos. Que alguns já conhecem, mas talvez aqui nesse grupo a maioria ainda não. Então, acho que vale a pena mesmo. Minha formação, tem que falar, né? A formação é fisioterapia em neuropediatria, mas eu, como entrei em contato com o yoga, larguei a físio e com o mindfulness, principalmente. Eu não atuo mais como físio, apesar que dou aula de mindful yoga até hoje, então acaba ajudando bastante. Praticante de yoga há 10 anos e instrutora de mindfulness desde 2018. E aluna do Luiz desde então também, foi quando eu conheci, através de amigos em comum. E é uma alegria estar sempre perto dele, é por isso que eu continuo também. É um grande amigo. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, porque é bom para mim também. Assim. Eu estou aqui como qualquer um, querendo praticar junto, ter esse apoio do grupo, e também para continuar estimulando as pessoas que chegam através de mim também, chegam para o Mindfulness através dos cursos de 8 semanas. Então, aqui eu sou estimulada, em outros lugares eu também estimulo, e assim a gente segue semeando e colhendo. Então, é isso, um pouquinho, um prazer enorme. Valeu, Mi. E ela também está desenvolvendo uma linha de trabalho de Mindful Yoga lindíssima, muito, muito legal, maravilhosa, eu adoro. Sempre nos eventos presenciais a gente tenta colocar um tanto de Mindful Yoga também junto, né, Helena? Tem trabalho também com Teoria U, que você não falou para o pessoal, eles merecem saber que você faz um trabalho super legal com Teoria U também. Tá? E várias outras coisas. Depois a gente passa para vocês essas possibilidades. Então, gente, é isso aí. Eu vou tentar não ser chato, tá? Mas eu sei, são quase 8 da noite, a gente está cansado e eu preciso botar um pouquinho das bases do que a gente vai fazer aqui para vocês saberem. Então, se preparem aí, preparem a disposição, eu vou falar um pouquinho ainda, mas eu prometo para vocês que depois a gente vai praticar um tanto junto também, tá? E vocês também vão poder se apresentar, falar um pouco, tá? A ideia do Dharma Mindfulness, o que é isso aqui? O que é esse negócio que a gente está fazendo aqui? Dharma Mindfulness. Por que Dharma Mindfulness, né? Bom, a trajetória que eu fiz, então, foi começar pelo Buda Dharma, não pelo budismo, não como um ismo. Como eu falei, esse ser aqui,
eu não tenho uma vocação para um trabalho devocional muito grande, para um trabalho baseado em crença, em fé e tal. E tudo bem, quem tem, não é só uma característica minha, tá? Então, para mim, eu não trabalho como um ismo, eu trabalho como Buda Dharma. O estudo e a prática do que Buda ensinou. Buda, um cara como qualquer um de nós que esteve aqui na Terra e que teve um baita desenvolvimento pessoal, espiritual, humano. Então, um pouco do estudo e prática do que ele ensinou, para ver o que funciona e o que não, e compreender também, a partir do que chega para mim dos meus professores e do que faz sentido na minha vida também. Tá? E não só fechado em uma linha ou só no budismo. Aberto. Tudo pode ser olhado. Mas a base a partir da qual eu olho, principalmente, hoje, pelo menos, é o Buda Dharma. Tá? E aí, nessa trajetória que eu fiz como instrutor de budismo, eu comecei a perceber, de budismo, de mindfulness, desculpe, comecei a perceber um bom tanto de pessoas que vieram chegando, se aproximando de mim e de outras pessoas que têm uma trajetória parecida com a minha, se sentindo perdidas no mindfulness. Sentindo estagnadas. Tipo, eu pratico mindfulness, pratico meditação faz um tempo, tive vários benefícios e agora eu não sei o que fazer. Ou agora não está funcionando mais. Ou agora parece que não está indo para frente, não está evoluindo, não está... Ou a pessoa parece que eu voltei e piorei de novo. Várias coisas desse tipo, né? Eu comecei a notar que muita gente estava praticando mindfulness apenas como uma técnica, uma ferramenta para controle de estresse, redução de estresse, relaxamento e se sentir bem. Ou talvez um pouquinho mais que isso, vai. Também conhecer um pouquinho das suas sombras. Até chegava um pouquinho. Mas não tinha uma visão ampla da base, né? É igual, imagina o seguinte, gente, imagina o seguinte, sei lá, você pega uma cirurgia de menisco. Eu gosto de dar um exemplo assim, algo desse tipo, assim, cirurgia de menisco, vamos lá. Aí você chega numa classe do quê? Vamos lá, de filosofia. Você chega numa turma de filosofia na faculdade. Ensina para essas pessoas perfeitamente como se faz uma cirurgia de menisco. Essas pessoas aprendem eximiamente, perfeitamente a fazer, tá? E não fazem a mínima ideia da epistemologia da área da saúde, toda a base ética, do conhecimento do corpo humano como um todo, etc, etc. Só sabem fazer a cirurgia de menisco. Bom, eu provavelmente não entregaria o meu menisco para essa pessoa, né? Não sei vocês, né? Se a gente pratica mindfulness como uma ferramenta, um treino de atenção para relaxamento e redução do estresse, é basicamente isso que a gente está fazendo. É a cirurgia de menisco. Porque isso foi ensinado e partilhado dentro de toda uma base ética, toda uma base de conhecimento, toda uma base de desenvolvimento humano e espiritual, com fundamentos psicológicos, com fundamentos filosóficos, com o nome que a gente queira dar para isso, né? E a partir desse encontro com essa turma, pedindo por isso, por um norte, uma direção, né? Eu comecei a ter a vontade de, a partir da experiência que eu tenho, oferecer um pouco, né? Dentro do que me for possível, claro. E aí, isso culminou no ano passado nessa ideia do Dharma Mindfulness. Que é isso, é o Mindfulness em sua relação com o Dharma, com o Buda Dharma. Como os principais, os mais importantes, ou as bases de conhecimentos do Buda Dharma informam e orientam o trabalho meditativo de Mindfulness. Qual a relação entre isso? Tá? Então, gente, eu sei que tem alguns aqui, ou talvez que se inscreveram, não sei se estão aqui, que não conhecem, nunca praticaram Mindfulness. Este não é um curso introdutório ao Mindfulness. Ele é um curso para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. Tá?
porque a gente vai estudar e praticar juntos questões que, pelo menos no meu sentir, são muito relevantes na nossa vida. Mas não é um curso introdutório de Mindfulness. A gente vai praticar Mindfulness também. Se alguém quer um curso introdutório ao Mindfulness, especificamente só, aí tem outros também que eu posso indicar. Mas uma coisa não exclui a outra, tá? Então vamos lá, trazendo só mais um pouquinho de base para vocês. Para alguns isso vai ser uma repetição, já conhecem e tal, mas compreendam que sempre dá para a gente olhar de novo, e de novo, e de novo. E para quem está chegando aqui é importante saber. Qual que é a ideia, né? Qual que é a base? A base primordial de Buda, que foi quem ensinou esse mindfulness, pelo menos essa abordagem de mindfulness que chegou para a gente nos programas de 8 semanas modernos e que tem atraído tantas pessoas e tantos resultados científicos. O João Kabat-Zinn desenvolveu isso com base no ensinamento de Buda, né? No mindfulness ensinado pela região ali de Myanmar e Tailândia, e também com base no trabalho de Hatha Yoga que ele tinha como professor. Várias outras tradições espirituais, filosóficas, humanas, também desenvolveram outras abordagens de prática de atenção e concentração, como a de mindfulness. Então, Buda, se a gente pudesse resumir o que Buda ensinou em 4 aspectos, né, qual era o propósito dele? Os 4 aspectos seriam, primeiro, há o sofrimento, e, pô, a gente sabe, tem muita gente aí pelo mundo que vive em sofrimento e nem sabe disso, nem sabe que está causando sofrimento para si mesmo, nem percebe. Né? Estão correndo atrás de, sei lá, iludidas só pela questão de sucesso, status, grana, fama, etc, etc, etc. Né? Carro novo, relógio novo, e por aí afora. Passando por cima de todo mundo que tem que passar, passando por cima de si mesmo, inclusive, workaholic, negligenciando família, negligenciando amigos, e por aí afora. A gente sabe disso. Nós mesmos podemos nos ver de vez em quando nesse lugar, podemos nos ter visto nesse lugar. Né? Então, a primeira tarefa seria reconhecer que há o sofrimento. Tá, eu estou criando sofrimento para mim mesmo. E aí não é sofrimento assim, sei lá, não é tropecei, caí e machuquei. Não, isso é um acidente, isso acontece. Sofrimento aqui, a gente está falando do sofrimento que a gente causa para nós mesmos. Tá? E para os outros. Reconhecido que há o sofrimento, a gente pode olhar para isso, trabalhar através de uma consciência, momento a momento, de si, emoções, pensamentos, corpo, do outro, dos ambientes à nossa volta, e aos poucos ir reconhecendo que há causas para o sofrimento. Existem causas para criarmos sofrimento para nós mesmos e para os outros. Ao fazer isso, ao ir buscando compreender e aprofundar e reconhecer as causas do sofrimento, a gente já está se aproximando da cessação dele. Porque a partir do momento que a gente traz para a consciência, em níveis cada vez mais profundos e amplos, a partir daí passa a ser escolha. Não é mais condicionamento, não é mais padrão inconsciente, não é mais sombra escondida, não é mais piloto automático. Se a gente vai vendo e compreendendo causas, a partir daí já é escolha, criar o sofrimento ou não. Ah, claro, a gente pode precisar de ajuda, daí a gente busca. A gente pode, sei lá, buscar um curso de comunicação não violenta, as técnicas do budismo tibetano, que trabalham vários aspectos, psicólogo, um psiquiatra, uma rede de apoio. A gente pode buscar várias formas de trabalhar com os nós mais profundos que a gente encontra dentro de nós. Né? Um terapeuta transpessoal, uma constelação, etc. Mas nisso a gente já está se aproximando de cessar o sofrimento. E há um caminho para a cessação do sofrimento. Há
um conjunto de práticas, ações, formas de ver o mundo que nos ajudam a caminhar em direção à cessação do sofrimento. Esses 4 pontos são conhecidos como 4 nobres verdades, né, no budismo. Eu não sou muito fã desse nome, não, porque 4 nobres verdades parece um grande dogma, né? Ah, essa é a verdade suprema, eu proclamo ela. E não tá legal ser assim, né? Se a gente olhar para a tradução para valer desse termo, um jeito mais legal de traduzir, que é mais condizente com a origem da palavra, seria as 4 verdades que nos enobrecem. Não são as verdades que são nobres. Somos nós que vamos nos enobrecendo conforme praticamos e reconhecemos isso. E enobrecer não é no sentido de, eu sou nobre e você é o plebeu, também. Também é um termo meio esquisito, né? Enobrecer no sentido de, sei lá, você pega uma garrafa de água, mineral pura, e aí você olha assim o ingrediente dela e fala, é só água, só tem água. É 100% água, 100% pura. Então, nós nos enobrecermos significa nós irmos nos tornando e nos reconhecendo 100% puramente o que nós somos, o que é a essência do que somos. Tirando todas as confusões e bagunças e sofrimentos que a gente cria da frente. E vendo o que a gente é em essência. No fim das contas, a gente vai encontrar, talvez, compaixão, sabedoria e consciência livre de apego. Mas aí é outra história. Né? Então é isso. Tá? E aí, nesse nobre caminho óctuplo, nessa 4ª nobre verdade, que é um caminho para nos livrar do sofrimento, tem isso aqui, ó, que é o nobre caminho óctuplo. Cadê? Eu achei que eu tinha aberto, peraí, deixa eu abrir de novo. Tá aqui. Vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Onde é que tá? Tá aqui. Nobre caminho óctuplo. Tá. Linguagem correta, ação correta, meio de vida correto. Esforço correto, atenção correta, concentração correta, pensamento correto, compreensão correta. Então, para situar vocês, na primeira edição do Dharma Mindfulness, a gente olhou para essa base do que é o Buda Dharma, quais são as principais linhas e abordagens de budismo que chegaram até nós hoje, como elas se relacionam em diferentes níveis com o Mindfulness. Numa segunda edição do Dharma Mindfulness, que a gente fez agora, encerrou semana passada, a gente olhou para esse lugar aqui, Sila, moralidade, que tem a ver com esses 3 aspectos desse caminho, que é um caminho para quê? É um caminho para a gente parar de criar sofrimento para nós mesmos. Basicamente é isso. Iluminação, liberação, despertar. O que é? É mindfulness puro e completo 100%. Reconhecer o que somos e nos alinharmos com isso. Parar de criar sofrimento para nós mesmos. A gente olhou para esse aqui, para Sila, para essa base. Através do que a gente chama de 5 preceitos ou 5 treinamentos de atenção. Está tudo gravado também, tá? A gente tem uma versão gravada. Esse caminho é Sila, comportamento moral, mas tem um outro jeito de pensar comportamento moral. Em vez de pensar em moralidade ou mesmo ética, a gente pode pensar em resfriar. Tem a ver com a origem dessa palavra, Sila. Resfriar as paixões cegas. Resfriar as respostas emocionais inconscientes. Resfriar as impulsividades. Resfriar as ações não conscientes. Acalmar. Sair da loucura de ser jogado para lá e para cá com os acontecimentos da vida, com tudo que surge. Centrar
acalmar. Conforme faz isso, acalma, isso tem muito a ver com como a gente age no dia a dia. Porque se você age de uma forma mais ética em relação a vários aspectos da vida, você gasta menos energia com o não saudável. Sobra energia. Você vai resfriando e acalmando, aí você tem condição de entrar mais nessa área de samadhi. Prática meditativa, centramento, tranquilidade, estabilidade corporal, emocional, com abertura. Resfriando, saindo da loucura do vai e vem, do bate e volta, da impulsividade, fortalecendo a capacidade de mente clara, atenta e aberta, compassiva, é possível a gente desenvolver sabedoria. Penetrar o coração da realidade do que nós somos, do que é a vida, e aumentar nossa compreensão. Isso vai acontecendo em escalas, em níveis cada vez mais sutis e mais amplos. De uma forma, então aqui está conectando com o que Buda trouxe. Tá? Isso está gravado, dá para vocês reverem várias vezes e logo eu vou abrir para perguntas. Né? De uma certa forma, a gente, ao trabalhar as 6 perfeições, a gente vai passar por tudo isso aqui, só que num outro modelo. As 6 perfeições são uma forma de olhar para isso e para o caminho, para esse caminho, essa jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual, o nome que você queira dar, proposta desse despertar, desse sair da inconsciência e entrar num nível de consciência mais amplo, amplo o suficiente para parar de criar sofrimento para si mesmo. As 6 perfeições são uma forma de fazer isso, desenvolvida por uma escola, uma escola talvez seja um nome bom, né? Uma abordagem de Buda Dharma que se chama Mahayana, o grande caminho. É a abordagem de países como, o que eu posso dizer, como o Vietnã, como a China, como o Japão, o próprio Tibete e a Índia, são Mahayana, mas são uma parte específica do Mahayana, a Vajrayana. Eu me baseio principalmente neste livro, As 6 Perfeições. Tá? É uma abordagem tibetana desse ensinamento. Eu acho um pouco mitológico, é um pouco mitológico para o meu gosto, tá? Mas é uma coisa pessoal minha, né, também. Então, eu leio na abordagem tibetana como metáforas. Né? Como metáforas, né? Para a gente desenvolver certas questões da nossa vida. E o outro que me baseio bastante é esse aqui, a Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh. Essa é uma capa antiga, tem uma edição nova agora. Essa é a abordagem do Thich Nhat Hanh, que é vietnamita. Era, né? Faleceu. E que é uma abordagem que eu acho mais palatável para a maioria das pessoas. E muito inspiradora, muito bonita. Além disso, tem, por exemplo, no livro Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa, também tem uma parte que fala das 6 paramitas. A Pema Chodron, que é uma outra mestra muito bacana, também tem uma parte que fala das 6 paramitas. Você vai encontrar em muitos lugares, né? 6 perfeições. Que é outro nome esquisito, né? 6 perfeições. Aqui, ó, no livro do Thich Nhat Hanh tem uma imagem singela. Não sei se dá para vocês verem aqui. Das 6 perfeições. Como
uma florzinha, assim. Generosidade, treinamentos de atenção plena, que é comportamento ético, né? Tolerância, que aparece como paciência às vezes, esforço, diligência, etc. é outra. Meditação ou concentração, sabedoria. Paramitas, as 6 perfeições. Ah, então isso aqui é perfeito, eu vou ficar perfeito nisso. Também não é um bom jeito de compreender, tá, gente? Não são 6 perfeições. São 6 olhares para a vida, 6 ações, 6 formas de se colocar no mundo que nos aperfeiçoam. Nunca tem como ficar finalmente totalmente perfeito e acabou. É contínuo, é para a vida, é constante, é sempre. São 6 possibilidades constantes e contínuas de aperfeiçoamento de si, que vão treinando, trabalhando nosso corpo, mente e coração para estarmos cada vez mais prontos e disponíveis e fortes e preparados para este caminho também. Então você vê, tem generosidade, aí tem os treinamentos da atenção plena, que tem a ver com isso aqui, aí tem tolerância ou paciência, aí tem o esforço, que tem a ver aqui também, ó. Aí tem meditação ou concentração, que tem muito a ver com isso aqui, aí tem sabedoria, que tem a ver com isso aqui. Então é um paralelo, assim, sabe? Com tudo que está aqui. E uma coisa interessante ainda, só para a última coisa que eu vou falar, para vocês não se cansarem demais e não se arrependerem já de estar aqui, é que assim, essa ideia de aperfeiçoamento, de que nós vamos nos aperfeiçoando e não de que são perfeições, tem a ver com a origem da própria palavra aqui, paramita. Paramita tem a ver com a ideia de ir além, ir para outra margem, atravessar. E aí tem aquela história sabe, que você chegou na beira do rio, né? Você tem que atravessar o rio. Aí você chegou lá na beira, tem uma canoa. Você pega, entra na canoa, rema e atravessa. Só se você fosse meio burro, meio estúpido, é que você, depois de atravessar, pegaria a canoa e ficaria carregando ela nas costas. A canoa serve para atravessar. Então, não é que isso aqui é uma perfeição, que quando você chegar do outro lado, na outra margem, e despertar aí, você estará totalmente perfeito. Aquilo lá que não é sua. Não, isso é caminho. Isso é remado. Isso é forma de se treinar, se aperfeiçoar, se motivar, se inspirar para um aperfeiçoamento contínuo, que tem a ver com essa ideia da escola Mahayana do budismo, que eles trouxeram para dentro do Buda Dharma, do budismo, o que eles chamam de promessa do Bodhisattva, que é o fato de eu prometer, por exemplo, eu prometo, eu não estou nessa só por mim, é basicamente isso. Eu não estou aqui nesse grupo hoje só por mim. A promessa do Bodhisattva é isso. Eu estou aqui por todos os seres. Eu quero me aperfeiçoar, quero melhorar esse corpo, mente, coração, essa forma de expressão no mundo, para que através disso eu possa ajudar todos os seres sem distinção, através da minha fala, da minha presença, do meu olhar, dos meus atos, dos meus pensamentos, todos os seres.
a também poderem se aperfeiçoar, para inspirá-los, para ser um impacto neles. Essa é a ideia. E as 6 perfeições, as 6 paramitas, nascem desse olhar, dessa forma de ver. Tá? Então, você não pratica elas só para se aperfeiçoar, para você atingir o despertar e não criar mais sofrimento para si. Porque você só faz isso quando está motivado para fazer isso por todos os seres. É um outro ponto importante aqui. Então é isso, gente. Assim, a gente tem uma base para compreender que todas as práticas de mindfulness que a gente faz, essa coisa de eu paro, eu presto atenção em mim mesmo, reconheço pensamentos que surgem, blá, 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 reconheço emoções surgindo, reconheço tudo que está acontecendo no corpo, reconheço como o ambiente me impacta, eu impacto o ambiente, as relações, etc. Isso é só um pouco do como. Que eu faço tudo isso motivado por essa visão básica de todo esse percurso do Buda Dharma, de todo esse caminho óctuplo, por exemplo, que a gente olhou rapidamente aqui, das 6 paramitas e por aí em diante. É alinhado com tudo isso, inspirado por tudo isso, é a partir dessa visão que se pratica mindfulness. Tá? E a proposta deste curso é exatamente essa. O tempo todo que nós praticarmos e olharmos para isso, vai ser a partir dessa visão, dessa base. Como vai ser? Hoje, a gente vai já entrar num intervalo aqui, 5 minutinhos, 10 no máximo, para poder ir ao banheiro, fazer um xixi, tomar um café, um chá, alguma coisa assim que precise fazer. Esticar as pernas, fazer tal, acordar de novo quem dormiu, tudo que eu falei. Né? Depois do intervalo, a gente vai praticar juntos. A Helena vai conduzir uma prática aqui para a gente. Depois disso, vamos abrir vocês em grupos para poderem partilhar um pouquinho. E aí, semana que vem, o que acontece? Semana que vem a gente chega, eu falo no máximo meia hora, uma abordagem inicial, inspiradora, tentando inspirar, né? Inspiradora, tomara, né? Para inspirar a investigação de vocês, meia hora, no máximo. Depois a gente pratica junto, partilha sobre a primeira paramita. Em casa, todos os dias a gente, na nossa prática, se volta a perceber a primeira paramita, generosidade. Na nossa vida, no dia a dia, a gente se volta a perceber o aspecto generosidade. Segunda-feira seguinte, a gente só pratica e partilha. Daí não vou trazer nada de aula, de blá, blá, blá. E assim vai ser para cada uma das paramitas. Um primeiro encontro com meia hora de uma parte mais, entre aspas, teórica, prática e partilha. Um segundo encontro só de prática e partilha. Para que isso faça sentido na experiência de cada um de nós. Não como um monte de conceitos abstratos que eu chego, trago e falo, olha, é isso. Não, isso não funciona para mim. Tá? Então vamos dar 5 minutinhos está suficiente para vocês, gente, ou precisa ser 10? Para quem acha que 5 minutos está beleza? Tá. Então 5 minutinhos, às 8h22 eu chamo de novo aqui. Aí a gente vai praticar 15 minutos, alguma coisa assim, 20 talvez, e depois partilhar já. Tá bom? Abrir para perguntas, etc. Então até já já, gente. Vamos lá, pessoal? Helena, fica à vontade aí quando você sentir que o pessoal retomou, tá? Talvez uns 15, 20 minutos, né? Acho que tá bom.
Bom, gente, então acho que a maioria acabou levantando um pouquinho da cadeira agora. Mas de qualquer maneira, eu senti que precisa dar uma espreguiçada um pouco mais amplitude de movimento, fica à vontade. E aí a gente pode ir escolhendo, inclusive, a posição que a gente quer praticar juntos. Sentado na cadeira, no chão, na almofada. Alguém precisar, pode deitar. Se a gente tiver aí a maioria de nós na cadeira, a gente pode vir liberada dela e sentir os pés bem firmes no chão. Talvez desencostar um pouquinho. Na coluna. O Luiz, a gente sempre gosta de trazer essa imagem daquele cachorrinho que vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado de novo, vira para o outro lado de novo. Não tem problema, até sentir que aqui tá bom, aqui tá confortável. E a gente pode se lembrar que a gente pode fazer isso sempre, a qualquer momento, de maneira consciente, talvez não tão impulsiva, reativa. Então, agora sentindo os pés, ficando livre para movimentá-los, tornozelos, conhecendo esse ângulo do joelho, se está muito fechado, se está muito aberto, onde que fica mais confortável, o apoio dos pés e das pernas. E talvez trazendo umas 2, 3, 4 respirações mais profundas. Quem quiser pode até, nessas respirações mais profundas, exalar, soltar o ar pela boca. Isso vai ajudando o nosso corpo a ir soltando, liberando qualquer tensão extra. E ajuda também a entrar em contato com essa base do nosso corpo, que toca esse grande, imenso corpo da Terra. Percebendo, então, ao exalar, esses pontos de apoio, de contato com essa Terra que te sustenta agora e sustenta todos nós, de algum cantinho do planeta. Permitindo também que essas exalações possam ir soltando, liberando o peso ali no quadril, das coxas. Vai reconhecendo como está agora a distribuição de peso no corpo. E talvez um pouquinho como está essa relação do tronco com o quadril. Se você quiser, você pode fazer alguns suaves movimentos com o tronco para frente e para trás. Ou de um lado para o outro. E à medida que esse tronco vai sutilmente movimentando, as partes inferiores também vão relaxando ainda mais. E naturalmente tem um momento que talvez esse movimento pare por si próprio. Naturalmente o tronco vai se equilibrando, a barriga vai relaxando para que a respiração possa seguir fluindo livremente. E a gente tem essa coluna tá ereta, a gente pode conquistar um pouquinho de leveza nessa sustentação, se a gente visualizar, imaginar uma cordinha no centro, no topo da cabeça, lá em direção ao teto, trazendo ainda mais leveza
A coluna ela está numa posição aberta, mas relaxada ao mesmo tempo. Você pode talvez reconhecer esse corpo realmente demonstrando presença, abertura, disponibilidade. Enquanto a parte da frente do tronco está suave, suavizando. Ficando livre também para realizar alguns movimentos com os ombros. Talvez para frente e para trás, ou para cima e para baixo. Da mesma forma que aconteceu com a coluna, à medida que essa consciência do corpo, agora nos ombros, for acontecendo, o movimento vai aos poucos se tornando cada vez mais lento e também vão encontrando o equilíbrio. Um lugar para repousar. Assim como os braços e as mãos que você sente agora, permitindo que elas escolham também onde repousar agora. E reconhecendo o pescoço que sustenta o peso, a cabeça, ficando livre para também movimentar talvez o pescoço um pouquinho para frente e para baixo, depois para trás e para cima. Ou de um lado para o outro lado. Enquanto vai trazendo a consciência para essa região do corpo, pescoço, e esses movimentos sutis, podem talvez ir gerando um relaxamento na pele do rosto, suavizando a articulação da boca, dos lábios, dos olhos. E naturalmente esses movimentos também vão diminuindo. E assim a gente vai abrindo para reconhecer o corpo inteiro agora, desde os pés até a cabeça, sentindo-se completamente livres para realizar qualquer outro ajuste que você possa se sentir ainda mais confortável. Deixando expandir a atenção também agora para a respiração, que já está aí acontecendo, natural e espontaneamente. Talvez a gente tenha mais facilidade em reconhecer ela acontecendo na barriga ou no peito, o movimento causado por ela no corpo. Talvez a gente reconheça com mais facilidade, percebendo o ar entrando pelas narinas, mais frio e seco, e deixando o corpo mais quente e umidificado. Apenas agora permitindo repousar a atenção, onde quer que você sinta com mais presença a respiração acontecendo no corpo. E lembrando que não há nenhuma necessidade em tentar alterar ou modificar
respiração que já acontece. E não importa o que esteja acontecendo na mente, sempre que a gente percebe que os nossos pensamentos nos levaram para longe da atenção na respiração, não há nada em especial a fazer. Assim que eu percebo, eu apenas sinto a próxima inspiração. Se te ajudar no momento em que perceber que aconteceu um planejamento, uma fantasia, assim que reconhecer, você pode dizer a si mesmo, a palavra pensando. E sem fazer disso algo muito importante, a gente apenas recomeça sentindo a próxima respiração. Cultivando essa amizade incondicional por tudo o que surge. Talvez abrindo-se em curiosidade para reconhecer onde é o início da respiração no seu corpo. Nesse momento, desse primeiro impulso de cada inspiração. E como cada impulso, a cada inspiração flui da inspiração inteira, livre de qualquer esforço. E reconhecendo a vida, a energia da vida sendo trazida para o corpo a cada inspiração. Que em cada inspiração o nosso corpo inteiro se nutre, é nutrido. Reconhecendo a alegria da vida a cada inspiração.
E naturalmente, cada inspiração também termina. E é possível que a gente também, com curiosidade, agora se abra para sentir, investigar a exalação acontecendo no corpo. Essa sabedoria inata do corpo que sabe deixar ir e soltar cada vez mais a cada nova exalação. Exalando, deixando ir em paz cada exalação. Então, ir se permitindo se aproximar cada vez mais todo o ciclo de cada respiração. Se tornando cada vez mais íntima, íntimo, a respiração que flui livremente. Nutre e traz alegria a cada inspiração e pacifica, relaxa em paz a cada exalação. Coração, corpo e mente sorrindo. E com gentileza e suavidade, reconhecendo o corpo inteiro, sendo acalmado pela própria respiração, e permitindo que aos poucos, talvez alguns movimentos nos dedos dos pés e das mãos possam vir surgindo. E permitindo que a voz do corpo se comunique, deixando que o corpo se expresse de qualquer maneira que ele sentir agora, flexionando, alongando.
gentileza, cuidado, amor. Para que a gente se sinta livre para ir abrindo os olhos. É isso, pessoal. Alongando, flexionando, espreguiçando. Então é isso, gente. A gente só aqueceu os motores, só começamos. Semana que vem, uma meia horinha ali trazendo sobre a generosidade, né? Uma possível abordagem com base nas leituras, na prática, na experiência pessoal. E prática e mais partilha, e daí vocês vão poder se apresentar também uns para os outros, conhecer um pouquinho, tá bom? Prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Muito legal ver o grupo cheio, assim, de uma segunda-feira à noite, que traz mais riqueza. E eu gosto de fechar do mesmo jeito que a gente abre, trazendo aquelas 3 palavras para ajudar a assentar e a inspirar, né, para o encontro. A gente sempre fecha o encontro também trazendo à mente algumas palavras que ajudem a relembrar aquela ideia de que eu não estou aqui só por mim. Eu estou aqui por todos. Por mim também. Eu estou incluído nesse todos, tá? E aí, então, a gente pode se centrar também de novo por alguns segundos. Sentindo essa presença de novo. Apenas desejando que tudo que a gente esteve partilhando e pretende e possa vir a experienciar nesse caminho desse grupo, possa ser em benefício de todos os seres, ajudando a todos os seres a serem saudáveis e felizes. Que todos os seres sejam saudáveis e felizes. Que todos os seres sejam saudáveis, felizes e livres do medo. É isso aí, gente. Obrigado. Vou parar a gravação aqui, vai vir uma voz metálica.